Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, Trindade, Goiás, a capital da fé no coração do Brasil. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! No Ano Santo Jubilar 2025, proclamamos: a esperança não decepciona. Sejam bem-vindos os peregrinos de esperança presentes aqui no Santuário Matriz. E também os que nos acompanham por meio dos meios de comunicação, pela TV Pai Eterno, Rádio Difusora Goiânia, Rádio Vale FM, Rádio Maracá e pelas plataformas digitais. Hoje preside a nossa celebração o missionário redentorista, o Padre Tiago, reitor e pároco da Matriz do Divino Pai Eterno, e co-celebra o Padre Marco Aurélio, reitor do Santuário do Divino Pai Eterno. Com entusiasmo, alegria e muito fervor, iniciemos a Semana Santa unidos com toda a Igreja cantando. Erguemos os nossos ramos. Este é o profeta Jesus de Nazaré. Jumentinho vem Jesus e não se contém a multidão. Vamos que no chão, eis nosso meio, vamos agitando de emoção. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Se não responde, as coisas falarão. Eis o profeta Jesus de Nazaré. Deus nos mandou nosso rei, louvando as crianças com razão. Nos perdoa em amor, ele nos fez, veio libertar-nos de ladrão. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Se não respondem, as pedras falarão. Este é o profeta Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e sua vida. Bênção dos ramos. Apresentemos nossos ramos e peçamos as bênçãos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Cantemos. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Acompanhar aqui também rezando, cantando com o povo de Deus, nesse dia tão especial que iniciamos a Semana Santa, nesse gesto tão bonito do Domingo de Ramos, louvando, aclamando o Senhor como nosso Rei. Vamos cantando, Hosana Rei, Hosana Ra, também aqui balançando nossos ramos, louvando a Jesus, o nosso Rei. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o de Israel, é o Filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz.
Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no viver. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Osana nas alturas, é Osana no amor. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no viver. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Osana nas alturas, é Osana no amor. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, ha. Osana, rei, Osana, rei, Osana, ha. Bendito Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Meus irmãos e irmãs, que alegria iniciarmos a Semana Santa, todos unidos como irmãos e irmãs, seguindo a Jesus, o aclamando como Rei da nossa vida, da nossa história. Queremos nos colocar a caminho com Jesus. Essa bela procissão que está vindo lá da Igreja Matriz, aqui para o Santuário do Divino Pai Eterno, em comunhão de irmãos e irmãs, todos aqui presentes, os que nos acompanham de casa, pelos meios de comunicação. Aclamemos o Senhor, o nosso Rei. Aclamemos como Senhor da nossa vida e da nossa história. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. E como precisamos de paz, ó Divino Pai Eterno. Louvamos o Rei da Paz e pedimos também a paz a este mundo, a paz a todos nós, a paz em nossas famílias. Nos colocamos a caminho com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cantemos alegremente esta verdade. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a nossa vida. Cantemos com fé, com devoção.
sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz As almas peregrinas que marcham para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Somos peregrinos, caminhamos com Jesus o caminho, a verdade e a vida. E como neste ano esta procissão se torna ainda mais significativa, estamos vivendo o ano do jubileu, peregrinos de esperança. Caminhamos com Jesus, renovando também a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso amor a Jesus. Ele é a nossa esperança. Renovamos com Ele o novo céu, a nova terra, o mundo novo, o mundo de paz, o mundo de irmãos e irmãs, o mundo de amor. Aclamar o novo mundo que Ele nos oferece é aclamá-lo de fato como Rei da nossa vida e da nossa história. Olhar o mundo com os olhos de Deus, fazendo deste mundo um mundo melhor. Nós que estamos percorrendo as ruas de nossa cidade, no coração do Brasil, a Trindade que nos acolhe, vamos rezando pelas nossas ruas, pedindo paz, deixando que o amor de Jesus alcance o coração de todos os homens, de todas as mulheres, para que nós possamos construir um mundo melhor, mais justo. Assim como também celebramos na campanha da fraternidade, Deus viu que tudo era muito bom. Contemplemos a beleza de Deus na criação, contemplemos a beleza de Deus no rosto de nossos irmãos e irmãs, e louvemos o Cristo, nos colocando a viver unidos como irmãos, como família de amor. Cantemos, renovando nossa fé, nossa confiança, nossa esperança. Eu confio em nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Nós queremos amar como irmãos, sempre juntos na paz e no amor, procurando a verdade, a justiça, como fez Jesus Cristo, Senhor. Pousamos para o céu. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.
nas ações, luz e força dos homens que creem, boa nova para todas as nações. Vamos para o céu. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Nós iremos a todos os povos, como a igreja fermento e sal, mudará nossa terra de face, sem pecado, sem ódio, sem mal. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Abriremos com Cristo prisões, a cegueira será extirpada, o Evangelho virá da pobreza, a opressão será destronada. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, há de vir reunir o seu povo. Haverá novo céu, nova terra, todos nós viveremos o novo. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé, confiança, esperança e amor. Somos todos peregrinos de esperança. Somos conduzidos nesta procissão por aquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, desta certeza. O Senhor vai à nossa frente, Ele está sempre caminhando ao nosso lado, Ele está no meio de nós. Renovemos nossa confiança, nossa esperança e peçamos que Ele esteja sempre presente em nossa caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queremos também hoje proclamar juntamente com os anjos do céu
a humanidade inteira que inicia essa grande Semana Santa. Hosana ao Filho de Davi, hosana ao nosso Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei, é aquele que nos conduz, é aquele que nos faz criar um novo céu, a nova terra. Cantemos alegremente, meus irmãos e irmãs, louvando ao nosso Rei, proclamando nosso hosana nas alturas. Ele é o Rei da nossa vida. Cantemos alegremente. Senhor, com um lamento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Para as alturas os ramos. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um lamento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei. Hosana Rei, Hosana ao Rei, Hosana Rei, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um lamento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Os bandos para o céu. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus, o nosso Rei! Viva!
É o nosso Rei se aproximando aqui do santuário, Basílica do Divino Pai Eterno. Já estamos aqui nos aproximando, subindo a rampa, com devoção, com piedade. Aclamemos o nosso Rei, o nosso Salvador. Aclamemos Jesus como Rei da nossa vida. Caminhamos juntos dele, pois somos todos peregrinos de esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caminhamos juntos também com nossa mãe, que nos aponta o seu Filho amado, nosso Rei, que nos abre o coração para ouvir a sua palavra e que nos conduz o caminho fiel, assim como ela aos pés da cruz. Também ela irá nos conduzir sempre junto ao seu Filho amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos aproximando, meus irmãos e irmãs, vamos deixando desocupada aqui o corredor central para entrar na procissão de entrada. A cruz do Senhor que nos conduziu e conduz como sinal de nossa esperança, da vida entregue por amor a cada um de nós. Enquanto vamos acolhendo aqui no santuário a nossa procissão, vamos cantar novamente quando Jesus se aproximou, glorificando ao Filho de Davi, o nosso Senhor. E se nós somos proibidos de proclamar, como vai dizer Jesus, as pedras falarão, Ele é o profeta, Jesus de Nazaré. Jesus se aproximou de Jerusalém e nela entrou. Os amigos seus foram também, multidão em festa assim cantou. Com os ramos para o céu. Glória ao Filho de Davi. E aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem as pedras falarão. Este é o profeta de Nazaré. Vamos desocupando aqui perto da entrada para a procissão de entrada poder passar. Jumentinho vem Jesus e não se convém a multidão. Mantos pelo chão, eis nosso Rei, ramos agitando de emoção. Pousamos para o céu. Glória ao Filho de Davi. E aos que perguntam assim quem ele é, Se não respondem, as pedras falarão. este é o profeta Jesus de Nazaré. Deus nos mandou o nosso Rei, louvam as crianças com razão. Luz, perdão e amor, Ele nos fez, veio libertar-nos, deu a mão. Glória ao Filho de Davi. E aos que perguntam assim quem ele é, Se não respondem, as pedras falarão. este é o profeta Jesus de Nazaré. Vamos entrando, nos colocando aqui nas laterais do santuário, temos mais espaço. Quem já entrou, vai se aproximando aqui para as laterais, para que a multidão que ainda segue a procissão possa também entrar aqui no santuário e damos continuidade à nossa celebração.
Vamos continuando cantando Hosana ao Filho de Davi, clamando ao Senhor como nosso Rei. Hosana Rei, Vamos para o céu, todos juntos, dentro de mim. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Ele é o filho de Davi, é a Deus de Israel, filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no viver. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Ele é o Cristo, É o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana, 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 Hosana. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano exemplo de humildade, quisestes que no nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra. Deus nos fala. A palavra de Deus nos ajuda a participar do mistério da redenção. Escutemos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. graças a Deus. Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça.
despedaçar. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou, deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. O sumo sacerdote e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um dos outros, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguindo uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem isso com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Estimados confrades, Padre Marco Aurélio, Padre Sidney, demais religiosos e religiosas aqui presentes, povo de Deus que acorrem a este santuário num dia tão santo, tão importante para a nossa fé, para a nossa igreja. Importante porque com esta celebração a igreja aqui inicia, junto com a igreja em todo o mundo, a grande semana, a Semana Santa, a semana maior de todas as semanas. Não simplesmente porque nosso Senhor Jesus Cristo fez sua paixão, morte e ressurreição, mas porque hoje somos nós a santificar essa semana. Jesus santificou a sua semana, agora nós precisamos santificar a nossa, porque nós que estamos neste plano real de vida, de igreja,
e de sociedade. Então a nossa semana não será grande e não será santa se nós não a santificarmos com as nossas atitudes. É preciso que nós absorvamos a atmosfera tão grandiosa e tão importante e tão santa deste mistério que estamos celebrando, para assim, com consciência, celebrar, viver, experimentar cada um desses momentos litúrgicos. A Igreja, sabiamente, nos apresenta um roteiro muito especial e interessante, baseado ou inspirado pela graça do Espírito Santo, nos apresenta de hoje até o domingo de Páscoa um itinerário de santidade. Que bom será, que alegria se dará ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo se cada um de nós que está aqui neste santuário, que nos assiste, ou que estão espalhados por todo o globo terrestre, que são fiéis, cristãos católicos, façam a experiência do olhar, ponto a ponto, minuto a minuto, as coisas que o Senhor nos orienta no dia de hoje. Algumas pessoas se atrevem a dizer que outrora era mais interessante, era mais forte, era mais fervoroso, era mais bonito, mas é importante que nós saiamos dessa cômoda situação de apenas criticar o momento atual e passarmos a viver, porque se nós ficarmos apenas olhando para o passado, a gente esquece de viver o presente. Se no passado tiveram experiências lindas, bonitas, maravilhosas, foi do passado. O verbo está conjugado no passado. Nós precisamos viver o agora, intensamente este momento, porque é o seu momento. É o seu agora para você fazer e realizar a vontade do Senhor nosso Deus. Porque senão nós vamos nos dispersando em objetos, em situações, em movimentos periféricos, e isso nos atrapalha entrar no cerne do coração do nosso Deus, da sua vontade, do seu plano de salvação. Precisamos fazer como Jesus, não desviou o rosto das bofetadas e cusparadas, fez como o profeta Isaías nos anunciou: sei que não serei humilhado, porque nós sabemos, diante do Senhor nosso Deus, que aquele que faz a vontade de Deus, ele vai ser sempre reconhecido por aquele que de fato é importante nas nossas vidas. Às vezes ficamos preocupados com o que as pessoas acham de nós, e Jesus até perguntou, certo momento, aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E cada um que dizia, uns dizem que é Elias, outro que é Jeremias e outro que é qualquer outra pessoa, e foram apresentando uma lista, João Batista, e Jesus sabia que, na verdade, o que ele era muito mais do que aquilo. E Pedro, cheio da graça do Espírito Santo, reconhece: tu és o Santo, o Filho de Deus. Então nós precisamos ficar atentos e preocupados com o que Jesus acha de você, o que Jesus entende das suas atitudes, o que Jesus compreende dos seus atos e dos seus feitos, porque o outro é um igual a mim, limitado, pecador, com possibilidades diversas de errar tanto ou mais quanto eu. Eu preciso ficar preocupado com o que Jesus acha de mim durante esta Semana Santa e fazer algo para agradar o seu coração, não para agradar as mídias, não para agradar os olhares julgadores. Nós precisamos nos recolher na humildade de alguém que entra em Jerusalém em cima de um jumento, sem querer chamar a atenção, porque se Jesus quisesse chamasse a atenção, ele iria subir no grande cavalo de uma grande raça e sairia desfilando. Mas Jesus quis entrar na simplicidade, como desde o começo ele realizou na sua vida. Nasce em uma manjedoura, um coxo,
dentro de um curral, se quisermos usar uma linguagem mais apropriada para nós. Jesus vai se preocupar com cada um aqui presente para que nós façamos essa experiência tão importante, tão santa, tão justa, que nos é apresentada ao longo desse percurso. A leitura do profeta Isaías vai começar dizendo: o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Ele quer dizer, quando você for usar a sua palavra, que você saiba falar coisas boas, coisas que edificam, coisa que ilumina, coisa que santifica, coisa que ajuda e cria esperança no coração das pessoas. Os julgamentos, as maledicências, as fofocas, as intrigas, nós devemos calar e tirar isso do nosso vocabulário, porque o Senhor quer nos dar língua adestrada para ganhar o coração daquele nosso irmão, daquela nossa irmã, para Deus, para Jesus. Ele vai nos despertar, como diz o texto, como discípulo. E o que é que o discípulo faz? Aprende, presta atenção. Um discípulo que não presta atenção vai aprender a lição errada, vai entender os conteúdos atravessados, vai entender as matérias de forma diferente daquilo que se propõe, os conhecimentos. Então Jesus nos chama para que nós o escutemos, que nós prestemos atenção nas suas orientações. Então, se nós temos uma Semana Santa, uma semana maior, como tradicionalmente chamamos, nós precisamos agora prestar atenção que o segundo passo é a obediência. Se eu sou um cristão desobediente, significa dizer que eu posso ser seguidor de qualquer pessoa, menos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais se é enfatizado depois do amor em nosso Senhor Jesus Cristo é a obediência. Obediente até a morte e morte de cruz. Então, se você, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua experiência de fé, é desobediente, significa dizer que você não parece com nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Vocês já viram em algum momento Jesus discutindo com Deus sobre o plano de salvação? Jesus só obedece. Até naquele momento de dor, de sofrimento que ele está suando sangue, ele vai dizer: Pai, se é possível, olha a súplica de Jesus, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não faz a minha vontade, e sim a tua. Olha, contempla o que Jesus quer dizer com isso. Jesus não discute, Jesus não desobedece, Ele nem questiona a situação, se vai ser difícil ou fácil, se vai doer muito. Jesus se coloca à disposição, mas faz a tua vontade e não a minha. Então, como compreender esse período de Semana Santa, dessa semana maior, sem obedecer às minhas relações, dentro da vida conjugal, marido e mulher, aquilo que vocês combinaram entre vocês, que é o correto para se viver na vida matrimonial? Obedeçam ao combinado de vocês, cumpram os votos que vocês fizeram. Filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos, obedeçam aquilo que está configurado como regras para a vossa convivência. Cristãos católicos, obedeçam às orientações da vossa igreja, principalmente respeitando a autoridade maior do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Gostando ou não gostando, nós temos a obrigação de obedecer, porque nós somos filhos obedientes. Se não formos, não faz parte do segmento de Jesus. Eu não obedeço meu pai nem a minha mãe dentro de uma relação familiar porque eu gosto ou concordo. Eu obedeço porque é minha responsabilidade honrar pai e mãe. Assim também é na igreja. Nós precisamos acolher, obedecer à autoridade religiosa
no caso da nossa arquidiocese, das dioceses em que vocês fazem parte, obediência ao bispo. E se for algo que não seja interessante, que não goste ou não concorde, reza por ele, mas você tem que obedecer, porque você é filho, e quem é filho tem que honrar na obediência, mesmo sem gostar, mesmo sem concordar. Se nós ouvíssemos e deixássemos fazer o que todo mundo gostaria de fazer, toda criança que não quer ir para a escola de manhã, amanhece com dor de barriga e fica se justificando para não ir para a escola. E você faz o quê? Dá um remedinho e deixa ele dormindo, ou diz, levanta e vai para a escola, depois passa. É preciso que nós tomemos a consciência que a nossa relação com Deus é de filhos para com o Pai. É preciso tomar consciência que esse Pai espera de nós uma atitude de obediência, porque se Ele nos ensina através da sua palavra, é preciso que eu a cumpra, que eu coloque em prática essa palavra ouvida, sentida e saboreada dentro dos nossos corações, dentro da nossa realidade. E quando tiver difícil a missão, quando a dificuldade vier ao nosso convívio, usa o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? É claro que Deus não nos abandona, somos nós que nos sentimos abandonados pela nossa distância que nós criamos de Deus. O sentimento é da pessoa, não de Deus. Então lembrar que o nosso Deus, mesmo que nós estejamos passando como Salmo, aqui diz, riem aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça, cães numerosos me rodeiam, eles repartem entre si a minha túnica, as minhas vestes, mas já a gente sabe que tudo isso faz parte do processo da nossa vida. Quem é que nasce e vive sem ter nenhum problema de dor e sofrimento, de encontros e desencontros? Todos nós passamos por isso. Então é preciso que na dor e no sofrimento nós supliquemos ao Senhor nosso Deus que nos alivie o sofrimento e a dor, mas nós não podemos nos furtar da responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam em nós e peçamos a graça de Deus para sobrevivê-las. A carta de São Paulo aos Filipenses vai nos dizer que o próprio Jesus humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou acima de tudo. Então, se o seu momento é de humilhação, abaixe mais a cabeça e deixa doer, deixa acontecer para que o Senhor glorifique o seu nome em cada uma das suas atitudes, porque nós tendemos a, quando alguém quer nos humilhar, quando alguém quer nos maltratar, a gente já quer revidar. Quem revida não está vivendo o plano de amor, não está vivendo o mandamento do amor. Quem revida é da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. O bateu, levou. Isso não é próprio de cristão. O cristão é aquele que se humilha, que deixa com que Deus, no seu momento, dará a resposta, porque o julgamento, a vingança será exatamente de Deus. Com a mesma medida com que medires, serás medido. Então se coloque na posição de humildade, que Deus está observando e olhando todas as coisas. Finalizando com o Santo Evangelho, uma narração especial para que nós possamos contemplar a grandeza de um Deus que passa por uma humilhação por causa dos nossos pecados, por causa das nossas misérias. Eu lembro-me que quando participei da primeira Semana Santa, junto com alguns outros irmãos seminaristas, isso há 31 anos, lá na minha cidade natal, em Garanhuns, Pernambuco, eu vi essa narração e olhava que tinha uma pessoa na Assembleia chorando, aos prantos, e depois eu tive a oportunidade de chegar perto dela e perguntei, está acontecendo alguma coisa? Está passando por algum problema? E ela disse, não, eu estou tocado pelo sofrimento de Jesus, tocado por ver tanta dor e tanto sofrimento de alguém que não fez nada, até achando injustiça. E foi especial porque até então na minha cabeça era muito razão, era conhecimento,
Era apenas palavras que nós deveríamos recitar para fazer um rito. E ali eu vi que tinha uma pessoa experimentando, se transportando para a dor e o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive percebendo a injustiça que se fazia a uma pessoa, mas também compreendendo o propósito que fazia por causa dos nossos pecados, das nossas limitações. Então, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos este tempo de graça aqui nesta cidade, ou você que nos assiste através da TV Pai Eterno, viva esta Semana Santa com toda a santidade possível, porque eu sei que nossa natureza de pecadores nos puxa para baixo, nos quer lá embaixo na lama do nosso pecado, mas vamos pedir ao Senhor, pelo menos alguns momentos, graça sobre graça, para que nós possamos ser um pouco melhores, mais santos, mais tolerantes, mais misericordiosos, mais caridosos, mais amorosos uns com os outros, porque se nós não prestarmos atenção nessa grandeza espiritual que tem a Semana Santa, será apenas mais uma semana que deixou de ser santificada por mim, que conheço e ainda não estou praticando a palavra de Deus. Mas eu sei que no dia de hoje, no dia de amanhã, até domingo, se Deus quiser, vocês agradarão, vocês alegrarão o coração sofrido de nosso Senhor Jesus Cristo com os vossos gestos, com as vossas atitudes. Não tenham medo do sofrimento nem da dor, façam por amor e deixará de ser dor e será só amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de fé e confiança, fiquemos em pé e vamos juntos professar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando a Cristo nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas da violência e da injustiça, dizendo confiantes: ouvi-nos, Senhor. Sustentai, Senhor, a Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o ministério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança. Ouvi-nos, Senhor. Abençoai, Senhor, os que fazem leis e julgam as pessoas, para que defendam a dignidade de todo o ser humano. Ouvi-nos, Senhor. Fortalecei, Senhor, os doentes e os agonizantes, para que sintam vossa presença em suas vidas, por meio de nossas ações de compaixão e generosidade. Ouvi-nos, Senhor. Olhai, Senhor, por todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, de um modo especial, aquela que existe em vosso coração, para que o Senhor, na sua benevolência, os atenda, os ouça. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi, ó Pai, o grito da humanidade sofredora e tornai nossos corações capazes de compreender e compartilhar os sofrimentos dos irmãos e
com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Liturgia Eucarística. A coleta de hoje é um gesto concreto da campanha da Fraternidade 2025. Os recursos arrecadados serão administrados pela Arquidiocese de Goiânia e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, destinando-se às ações que promovam o cuidado com a casa comum. Sejamos generosos. Na alegria de ofertar, irmãos e irmãs, cantemos. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Pois juntamente com Cristo, antes de o mundo criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos consagrar. De amor e oferta sem mancha, para a adoção destinou. Seus filhos somos por Cristo, de sua graça e louvor. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Pois sobre nós esta graça, conforme havia traçado, Deus nosso Pai derramou pelo seu Filho amado, que com seu sangue consegue para nós libertação, a remissão dos pecados, graça sem comparação. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito.
salvação. Cristo encabeça o universo, terras e céus se unirão. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Pois juntamente com Cristo, antes de o mundo criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos consagrar. De amor, oferta sem mancha, para adoção destinou. Seus filhos somos por Cristo, de sua graça e louvor. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora de nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, inocente dignou-se sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado à morte pelos nossos crimes. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos em alegria e celebração, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, e caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, com nosso bispo João Justino, os bispos auxiliares Danival José Roberto Levi, bispo emérito Washington, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente Dick Nelson Chaves Júnior, Oswaldo Teresa Fernandes Pereira, celebrando o 7º dia de Páscoa. Todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de unidade fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós, o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra em silêncio. Para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz quem perdeu a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, Que todos tenham vida plenamente. Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo. É presença e alimento nesta santa comunhão. Onde está teu irmão? Eu estou também com ele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. salvará a sua vida quem a perde, quem a doa. Eu não deixo perecer nenhum daqueles que são meus. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Da ovelha desgarrada eu me fiz o bom pastor. Reconduze, acolhe e guia quem de mim se extraviou. Onde acolhes teu irmão, tu me estás olhando também nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que pudesse assentar por um tempo para os nossos avisos. Iniciamos, meus irmãos e irmãs, essa grande semana, Semana Santa. Assim como nos convidou o Padre Tiago, somos convidados a nos santificar para participarmos do mistério do amor de Jesus, também entregando nossa vida e ressuscitando com Ele para uma vida nova. Lembrando que para nós a Semana Santa não é feriado, é uma Semana Santa de inteira entrega a Jesus. Vamos viver de coração essa grande semana. Participe. Aos peregrinos que vão viver essa Semana Santa aqui em Trindade, os que nos acompanham de casa estão vindo para cá.
Prestemos atenção na programação dessa semana, que você também pode levar para casa. Está aqui em volta do presbitério a programação completa da semana. De segunda a quarta-feira, os horários de missas, tanto aqui no santuário como na igreja matriz. Mas de uma forma especial, na terça-feira, após a missa das 19 horas, teremos a Via Sacra, saindo aqui do santuário até a igreja do Santíssimo Redentor, a igreja do Padre Pelágio. Na quarta-feira, teremos a missa às 19 horas, lá na matriz, com a imagem do Senhor dos Passos, e também às 19 horas, lá na igreja do Santíssimo Redentor, com a imagem de Nossa Senhora das Dores. E às 19h40 saímos então em procissão, lá da matriz e da igreja do Padre Pelágio, e aqui iremos nos reunir para celebrar a celebração do encontro, a procissão do encontro. O Tríduo Pascal na quinta-feira, tanto aqui como na matriz, pela manhã, aqui às 6h55, lá às 7h, teremos a oração das laudes, para iniciarmos bem o Tríduo Pascal. Às 9 horas da manhã, aqui no santuário, a celebração da unidade de nossa igreja, a celebração do Crisma, o nosso arcebispo e todos os presbíteros da Arquidiocese de Goiânia. Também irá ser abençoados os óleos do batismo, unção dos enfermos e a consagração do óleo do Crisma. A missa da unidade, participemos todos, quinta-feira às 9 horas. E às 19 horas, tanto aqui como na matriz, a celebração da instituição da Eucaristia e do lava-pés. Após a missa, aqui no santuário iremos fazer uma procissão até o subsolo para a adoração, como lá na matriz, também uma procissão até o salão paroquial para o momento de adoração até meia-noite. Momento de entrarmos em comunhão com o Senhor durante a sua paixão, a sua agonia, para também possamos celebrar com Ele a sua entrega. Na sexta-feira santa, dia santo para todos nós, aqui às 6h55, também na matriz às 7h, aqui o ofício das trevas, na matriz também a oração das laudes. Lá na matriz terá também a adoração das 6 da manhã até às 14 horas, lá no salão paroquial. Às 15 horas aqui no santuário e às 16h30, 4h30 da tarde na matriz, a celebração da adoração ao mistério da cruz. Às 18 horas na matriz, o canto do perdão. E após o canto do perdão, saímos em procissão da matriz aqui para o santuário com a procissão com o Senhor morto. No sábado santo, às 7 horas e 6h55 aqui, a celebração das dores de Maria. Com ela, colocamos todas as dores de tantas mães que padecem também neste mundo. E às 19 horas, o sábado, a grande vigília pascal, a mãe de toda a liturgia, onde celebramos o mistério da nossa fé, a ressurreição no Senhor. Reforçando, meus irmãos, nos preparamos durante 40 dias da quaresma, vamos viver essa Semana Santa intensa, para celebrar a grande vigília pascal, renovando o nosso batismo, renovando a nossa fé. Por isso, participe. É a celebração, se assim podemos dizer, mais importante da nossa vida, a vigília pascal. Por isso, participe. E você participando no sábado, na vigília, traga o círio da família ou traga a sua vela para também ser abençoada no fogo novo e assim, renovando a nossa fé no Cristo ressuscitado, viver a vida nova que Ele nos oferece. E no domingo, domingo de Páscoa, tanto aqui na matriz como no santuário, nas comunidades da paróquia, celebrações normais já nos horários que temos costume. Pedimos que todos possam deixar o livrinho, pois vamos usar a Semana Santa toda. Então, deixe o livrinho que vocês receberam, tanto aqui no presbitério, como aí nos cofres, para que nós possamos utilizá-lo durante toda a Semana Santa. Também está aqui em volta do presbitério, tanto a programação da semana, como também os cartazes e os folders com a programação da Romaria deste ano do Pai Eterno. Leve para sua casa, nos ajude a divulgar a Romaria, leve para a sua comunidade, para a sua cidade.
Agradecemos a presença de todos aqui, de uma forma especial, as caravanas do estado de Minas Gerais, Araxá, Januária, Montes Claros, Pintópolis, São Francisco, do estado de São Paulo, Franca e Mogi das Cruzes, aqui de Goiás, Campo Lindo de Goiás, Niquelândia, Piracanjuba, Pirinópolis, Santa Rosa de Goiás e Senador Canedo. A todos aqui presentes, uma salva de palmas, com a acolhida carinhosa aqui na casa do Pai. Momento das bênçãos, apresente a água, o sal, objetos de devoção, chave das casas, veículos, e supliquemos ao Pai Eterno sua bênção sobre nossas diversas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, ó Pai Eterno, a nossa oração. E chega até vós o nosso clamor. Ó Divino Pai Eterno, que por vosso amor e bondade santificai todas as coisas. Estendei a vossa mão protetora sobre os vossos filhos e filhas. Abençoai a água, para que todos que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham as graças de que precisam, a saúde do corpo e da alma, e a salvação eterna. Abençoai o sal, para que todos que dele utilizarem, perseverem na fé, e em todos os lugares que for lançado, seja eliminado todo tipo de mal. Abençoai os objetos de devoção naquilo que significam, para que, usando deles para o vosso louvor e glória, recebam a vossa proteção e a vossa bênção, e aprendam a vos amar sobre todas as coisas. Abençoai as chaves das casas e dos veículos, protegendo-os de todos os perigos, iluminando com vosso Espírito a convivência no lar e no trânsito diário. E após os trabalhos e viagens nesta vida, cheguem e sejam acolhidos por vós na eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Renovemos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo a vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós os atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós os guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção. Nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, vossa bênção e proteção. Para as famílias, para todas as famílias, vossa bênção e proteção. Para os romeiros, para todos os romeiros, vossa bênção
vossa bênção e proteção. Balançando nossos ramos, nós pedimos ao Pai Eterno. Vossa bênção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos. Vossa bênção e proteção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual no Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos, queridos irmãos e irmãs, uma abençoada Semana Santa e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as